Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o óleo essencial de manjerona. É o 17º dessa série, onde eu estou trazendo toda semana um óleo essencial em dois aspectos principais. Em um deles eu falo das propriedades gerais, das características desse óleo essencial, e no segundo vídeo eu falo um pouquinho mais sobre um exercício mesmo, a sintonia com esse óleo essencial através do exercício de visualização criativa e inalação. Quem tiver o óleo essencial aí e quiser fazer essa experiência junto comigo, acompanhando o segundo vídeo. Essa é uma série de 49 óleos essenciais. Quem está chegando agora aqui no canal não me conhece ainda, meu nome é Patrícia Moreira Moura. Se quiser acompanhar os próximos, é só se inscrever no canal para receber a notificação assim que for publicado. E eu procuro trazer esse aspecto da psicoaromaterapia, que é o uso mais profundo dos óleos essenciais, visando o equilíbrio da mente e das emoções, para atuar mais no nosso comportamento, no nosso humor, na nossa mente. Não é tanto o efeito físico, apesar que eu falo aqui de alguns aspectos também físicos, mas a ênfase é na psicoaromaterapia. Então, aquilo que ele vai trazer para o nosso equilíbrio emocional, para as nossas questões de humor, de comportamento, de pensamento e hábitos, né? Então, muitas vezes a gente não está se sentindo bem até fisicamente, porque está somatizando algo, ou precisa melhorar ou ficar mais estável em algum momento, e é importante saber de que maneira a gente pode fazer isso usando recursos naturais. Os óleos essenciais são uma alternativa natural para o equilíbrio da mente e das emoções. Então, o óleo essencial de manjerona, ele é considerado um poderoso sedativo, ele é muito conhecido pelas propriedades calmantes, né? Tanto que a gente brinca na aromaterapia que ele seria o nosso Rivotril dos óleos essenciais. Ele é considerado assim um óleo essencial que tem esse efeito sim sedativo, mais calmante, como um ansiolítico mesmo. E ele traz, além da tranquilidade, um equilíbrio em situações que são, às vezes, mais de impacto, de choque, de trauma. Ele nos ajuda, inclusive, a ter mais desapego com coisas que a gente fica, às vezes, muito preso, né? Seja em pensamento ou seja em sentimento. Então, ele é realmente um relaxante, ele ajuda a soltar aquilo que, às vezes, a gente está tenso, né? Tá apertando, está segurando, está retendo, no sentido até físico. Então, como um relaxante muscular, ele é considerado também, tem esse efeito de relaxante muscular, pode ser usado em formulações tópicas, claro, diluído numa base neutra, um creme, um óleo vegetal, mas para massagens, para banhos, auxilia também em casos respiratórios de sinusite, rinite, alguma inflamação. Então, ele é realmente assim, vamos entender como um poderoso sedativo. O nome científico, Origanum marrorana, esse que eu uso é da origem no Egito, então ele é extraído por destilação a vapor das folhas. Se usa em torno de 300 quilos para fazer 1 litro, até deixa eu conferir aqui a informação. 300 quilos de folhas para produzir 1 litro de óleo essencial. Entre as propriedades físicas, ele também é antisséptico, diurético, analgésico, anafrodisíaco é considerado porque ele traz esse efeito mais sedativo, então ele não vai ser estimulante, ajuda a dilatar os vasos sanguíneos e é também considerado hipotensor, então seria o contrário, né, daquilo que aumenta a tensão inclusive arterial, então ele seria um hipotensor arterial também, ajuda a baixar a pressão. Então, nesse sentido, tanto pensando no aspecto físico quanto no aspecto emocional ou energético, a gente pode entender ele como esse poderoso sedativo, e é usado em diversas formas, né? Quando eu falo aqui da psicoaromaterapia, a ênfase maior é através da inalação, seja no uso consciente ali de alguns minutos numa fita olfativa, seja num colar difusor, vai pingar uma gotinha e vai ficar inalando ao longo de um período, sempre prestando atenção no que o óleo essencial está trazendo, porque não é algo que vai acontecer sem a nossa participação. Isso é importante dizer. Dentro da psicoaromaterapia, a gente sempre vai ter um trabalho da própria pessoa em busca daquilo que ela precisa para transformar na vida dela, para mudar, para melhorar. Não é o fato de ter um óleo essencial com todas essas propriedades e estar com ele
em dispersão no ar ou num colar difusor, que tudo vai acontecer. É importante ter um exercício de observação, de atenção ao que, muitas vezes até aquele óleo essencial ali dentro do trabalho que ele está se propondo com a gente, né, como um professor, o que ele está mostrando. Então, tem aspectos que vão exigir uma mudança de visão, uma mudança de comportamento, uma mudança de postura, ou uma receptividade, ou uma ação mesmo. Às vezes a gente precisa tomar ações materiais para concretizar aquele aprendizado. Não basta apenas entender, a gente tem que colocar em prática e praticar realmente, perceber aquela mudança acontecendo. Então, isso é o que a gente pode obter do uso dos óleos essenciais na psicoaromaterapia. Esse efeito de guia, de condutor, de professor, num processo de mudança que vai ser pessoal. Então, quem faz o trabalho é a própria pessoa. Ele tem ali um auxiliar, um condutor, um guia, um caminho, que é muitas vezes o terapeuta e a sua ferramenta terapêutica. Então, isso é importante deixar claro, né? Não é porque o óleo essencial de manjerona é ansiolítico, sedativo, que o fato da gente estar em contato com essa molécula simplesmente vai trazer ali uma absoluta transformação no nosso estado emocional sem que a gente faça nada com isso. Não, vai trazer o estímulo, sim, mas é importante ter uma mudança de visão, de comportamento, uma ação nesse sentido daquilo que a gente está buscando também. Então, exige um trabalho da própria pessoa nesse sentido do que ela está buscando naquele momento. Mas a gente sabe que o empurrão, né, a gente sabe que aquele guia, aquele processo que está conduzindo, ele vai facilitar e muito o resultado. Então, é importante a gente ter processos coerentes e ter as ferramentas ideais em mãos. Então, quando a gente pensa, óleo essencial de manjerona na psicoaromaterapia, o que eu posso esperar desse trabalho terapêutico? O que eu posso esperar quando eu indico esse óleo essencial? Quando eu escolho esse óleo essencial para usar de forma consciente, um efeito relaxante, sedativo, ansiolítico, um acolhimento no sentido de ajudar no processo de mudança com tranquilidade, com soltura, ajudando, inclusive, a liberar tensões, tensões físicas, tensões emocionais, alguns apegos. Então, ele vai nos ajudar a relaxar, literalmente, corpo, mente e a vibração. É um excelente sedativo. Isso se deve também a alguns componentes presentes nesse óleo essencial. Ele vai trabalhar de acordo com as suas propriedades combinadas, né, desses componentes combinados, e dos seus majoritários também. Ele tem, por exemplo, entre os majoritários, o terpinem 4-ol, que é um monoterpenol, que é um álcool monoterpênico, né, a mesma coisa que monoterpenol, está presente nesse óleo essencial e que já foi testado e demonstrou atividade antibacteriana de amplo espectro em mais de 54 espécies de bactérias. Então, ele também tem um efeito protetor nesse sentido de repelir, né, e combater agentes que seriam infecciosos. Então, ele também nos ajuda nesse aspecto físico. Também, comparado com outros componentes de óleos essenciais, ele apresentou a melhor atividade e eficácia com relação a piolhos, por exemplo, só como curiosidade aqui, né? E sarna em humanos também. Então, pensar assim, puxa, tem alguns efeitos que são causados, né, por agentes agressores, por bactérias, às vezes por vírus, por outros micróbios, e a gente pode ter ali uma ação combinada de um óleo essencial com os seus efeitos da psicoaromaterapia, mas também ele está trazendo efeitos físicos que vão somar naquele momento que a gente está vulnerável. Então, muitas vezes a gente está sensibilizado emocionalmente, a nossa imunidade baixa também. Então, pensar que a manjerona, o óleo essencial de manjerona, ele pode ser escolhido e muito bem utilizado naqueles momentos que a gente está precisando, não só um relaxamento para lidar melhor com as situações, mais tranquilidade, mais leveza, mais soltura, mais desapego, mais relaxamento, mas também uma dose ali de proteção, de acolhimento nesse sentido, né, de ter um ambiente seguro para a gente fazer a mudança e não se sentir vulnerável, não se sentir desprotegido. Então, seria uma mãe gerona, né? Vamos pensar que esse óleo essencial tem também esse aspecto.
Ele não é indicado para gestantes, então a precaução seria evitar o uso em excesso, a gente vai ter alguns componentes que poderiam ter uma reação, então sempre, né, eu vou optar pela segurança no uso dos óleos essenciais, então eu respeito quando algum autor coloca isso da gente ter contraindicações, eu sempre vou pelo método mais conservador, que respeita ao máximo a questão da segurança, da diluição. E eu não me lembro se eu comentei no início o nome científico, acho que sim, né? Oregano marrorana. Tem outras espécies também de manjerona, e dependendo do lugar de onde é produzido, vai ter componentes distintos também. E algumas curiosidades, por exemplo, a planta ela é conhecida como medicamento fitoterápico e usada pelos antigos gregos, inclusive, tanto para medicação quanto para fragrância, então ela tem esse uso como algo medicinal dentro da fitoterapia bastante antigo, milenar. E a gente tem também o uso pelas folhas, né? Então a extração do óleo essencial também é pelas folhas, e é comum a gente usar, daí, claro, são diferentes espécies da planta, mas até mesmo em alimentos, né? Então também é conhecido como um tempero, né? O próprio aroma da folha, então a folha em si, a planta em si, também usada como condimento, como tempero. Com relação ao aroma, isso vai ser muito pessoal, não dá para dizer que todo mundo vai perceber da mesma maneira, né? Então, dependendo da experiência que tiver, vai sentir o aroma de um jeito. Geralmente, quando eu inalo óleo essencial de manjerona, isso já teve momentos que foi diferente, mas atualmente essa experiência eu faço sempre falando aqui na semana, né? Então, essa semana que eu estou usando, eu tenho percebido ele muito mais adocicado, né? Eu tenho percebido um aspecto desse óleo essencial menos herbal e mais doce, mas há quem sinta uma certa picância, há quem sinta ele mais verde ou até não goste do aroma. Então, isso também é algo que eu não me atrevo aqui a definir, a dizer, ele tem essa característica. Não, isso vai ser muito pessoal, vai depender do momento que está, até mesmo da memória olfativa. Então, eu te convido no próximo vídeo aqui que eu falar sobre o óleo essencial de manjerona, a gente vai fazer um exercício de visualização criativa, de inalação consciente, ou simplesmente entrar em sintonia com esse óleo essencial. E se tu tiver, já usar, né, tiver ele aí contigo e for seguro para o uso, não for gestante, enfim, pode fazer comigo ter essa experiência ao mesmo tempo e depois até me contar qual é a tua percepção desse óleo essencial. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para ti e depois me conta aqui nos comentários da tua experiência com o óleo essencial de manjerona, se já conhece, o que tu acha dele na psicoaromaterapia, se já teve essa experiência, né? E a gente se vê no próximo vídeo, então. Um abraço.